Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao projeto Conversa de Futuro, um talk show idealizado para pensar conversas e diálogos relacionados à inovação, atuação e mercado de trabalho. Meu nome é Márcia de Albuquerque, eu sou coordenadora do Núcleo de Educação à Distância do Uniesp e hoje eu estou recebendo para falar de desenvolvimento de líderes para a era da transformação digital, o nosso convidado, o especialista em liderança e transformação digital, Luciano Medeiros. Luciano, quem é você na fila do pão? Obrigado. Primeiro quero agradecer o convite de estar aqui, sou muito contente, né? Então, quem sou eu na fila do pão? Vou começar sou professor universitário daqui do Uniesp, né? Acho que já tenho 15 anos, 16 anos de casa, mais ou menos. E sou formado em administração de empresas pela UFPB. Tenho 5 pós-graduações. Eu tenho mestrado em administração, fiz o mestrado em planejamento estratégico. Aqui no Brasil, tenho um mestrado em comportamento organizacional e recursos humanos, mestrado internacional, né, que eu fiz em Coimbra, Portugal. Sou especialista em gestão empresarial de pessoas, neurociências de comportamento, em tutoria à distância. Menina, essa fila do pão é imensa. Também, pois é, pela Uniesp, e estamos agora numa outra pós-graduação, né, que é na educação superior, inovação da educação superior. Mas eu comecei a minha carreira profissional, né, ainda dentro do curso de administração, com uma agência de turismo. Então, meus pais, eles eram gerentes de banco, e eu sempre achei interessante, né, vendo eles falar em casa sobre o ambiente organizacional, tudinho. E aí minha mãe tinha uns livros, né, inclusive eram livros de liderança, que era o Gerente Minuto, na época tinha uns livros de liderança. Acho que ela nem fazia ideia. Nem fazia. Minha mãe, ela foi a primeira gerente mulher do Nordeste, para você ter ideia. Menino, que massa! Na época que as mulheres não tinham, né, cargos de gestão. E eu sempre me inspirei muito neles, aí eu comecei a faculdade de administração, meio sem saber o que era administração, porque hoje em dia a gente tem muito acesso, né, à informação, que é o curso, quais são as disciplinas. Mas dentro da administração me encontrei muito dentro da área da gestão de pessoas, marketing, planejamento estratégico. E ainda, né, na graduação eu tive uma agência de turismo durante 8 anos. Depois eu comecei minha carreira acadêmica a partir de um concurso que eu fiz para o IFPB e estou até hoje. Eu fiquei pensando, quanto é importante essa informação, você dizer, eu fiz administração, mas eu ainda não tinha noção, porque isso é uma dúvida dos nossos alunos, né? Os nossos alunos têm muito isso de, estou fazendo esse curso, mas ainda não me encontrei, né? Isso. E na realidade um processo. Né? Um processo que a gente está envolvido e que a gente não sabe ao certo definir o que é certo ou errado sem experienciar, sem vivenciar aquela experiência. E hoje é um pouco mais fácil, né? Num clique você vê na internet um vídeo, né? Vê as informações, mas naquela época não tinha assim nada, né? De internet, de nada. A gente só sabia o que era a administração, mas eu não sabia de fato o que estudava dentro da administração. Perfeito. Eu fico também pensando, e de certa forma preocupada, Sim, com esse número recorrente de informação. Isso. Porque, por exemplo, é mais fácil, mas em contrapartida a gente tem demais, né? Sim. E muitas vezes o excesso também não ajuda, principalmente esse público mais jovem, né? Que ainda está se encaminhando. Como classificar a informação, exato, se é o certo, se é errado, né? Exato. E eu acho que isso é uma coisa importante de líder, né? Saber identificar aquilo que é correto, que não é, e saber identificar que informação ela é valiosa. Então vamos entrar nesse assunto. Vamos lá. Então a gente está vivendo uma era de transformação, de tecnologia, muito rápido, muito avançado. A gente não consegue nem segurar uma informação por muito tempo. De um dia para outro ela já se perdeu, ela já se tornou velha, né? Então, com isso, o conceito de liderança também evoluiu. Ele também se modificou, né? A gente tinha uma ideia de líder e hoje a gente tem um outro contexto do que seria liderança. Então, para começar, o que é liderança e qual a diferença entre um líder e um administrador? E o que a gente caracteriza em termos de era digital? Eu acho que você é a pessoa ideal para falar disso. Especialista em liderança e administrador, qual é a diferença? Então, quando a gente fala sobre liderança, né, de fato, existem muitas interpretações errôneas
em relação ao que é líder, o que é ser um líder, né? Quando eu fui fazer a minha dissertação de mestrado, foi sobre liderança, e quando eu estava pesquisando nos livros, eu ficava meio embaralhado. Um dizia uma coisa, outro dizia outra, né? Aí eu aprendi a focar nos livros que era da gestão, os livros profissionais mesmos. Então, eu entendi que a liderança, na realidade, é um fenômeno social, que é estudado há mais de 150 anos dentro da área da administração. Então, a liderança é um comportamento, né? Então, há 150 anos atrás, as pessoas começaram a observar que tinham pessoas que conseguiam influenciar outras pessoas. E aí o pessoal, né, queria reconhecer um líder. Como é que eu posso reconhecer uma pessoa que é líder e consegue influenciar outras pessoas para trazer para a minha organização, né? Então, os primeiros estudos sobre a liderança se focavam nos traços de liderança. Então, se estudava, será que um líder uma pessoa, um homem ou mulher, consegue ser mais líder? Uma pessoa mais alta ou mais baixa? Não fazia ideia que a questão de gênero já estava dentro dessa discussão nessa época. Nessa época, 150 anos atrás. Interessante. Eles queriam uma característica física, né? O nível de inteligência, tudinho. Aí depois eles viram que o fenômeno da liderança acontecia com pessoas de todos os tipos. E aí eles começaram a estudar, ao invés das características físicas, o comportamento do líder. Aí que entra dentro daquele que nós chamamos do líder autocrático, democrático e liberal, né? Qual é o melhor comportamento para você ser líder? Aí foi vários estudos que chegaram a uma conclusão, que não existia um único comportamento, porque o líder ele tinha que adaptar o seu comportamento às situações. Aí a gente surgiu os estudos da liderança contingencial, que ela tentava dizer assim, ó, nessa situação o líder deve se comportar de tal forma, né? Contudo, a liderança contingencial, né, ela não deu conta também para explicar como o líder deve se comportar em todos os momentos. Aí, hoje em dia, né, se estuda são as abordagens mais emergentes, né? A liderança transformacional, que você falou, liderança visionária. Me diga uma coisa, a gente pode falar de uma liderança eficaz e uma liderança comum? Podemos falar sobre isso. Então existe? Existe sim. O que a gente pode... E o que seria? Qual é a definição, a diferença entre essas duas lideranças? Só vou fechar a sua pergunta anterior, né? Tá. A gente falou sobre liderança e qual a diferença entre o líder e o administrador. Sim. Né? Então, assim, o líder, ele é aquela pessoa que consegue influenciar outras pessoas. E o administrador, ele é aquela pessoa que ocupa as funções administrativas. Então, a gente espera que todo administrador seja um líder, mas nem todo administrador é um líder, né? Ou seja, nem todo administrador consegue influenciar as pessoas. Então, por isso que a gente ainda vê essa diferença, né? Eu fiquei pensando agora, né, se cabe uma brecha de uma questão que eu fiquei imaginando que quando se falava de um discurso de liderança, logo no início, Sim. Filosoficamente falando, Sim. Se existia dentro da filosofia uma discussão entre os socráticos e os sofistas. Os sofistas, eles tinham uma ideia de que o formato de fala, o discurso, ele levava mais para o lado do convencimento, mas que não existia uma verdade ou um compromisso. Né? E os socráticos não, eles questionavam porque precisava ser verdade. Quando a gente pensa no líder, esse líder que influencia, ele pode ser uma pessoa que tenha uma boa oratória, que tenha uma boa conversa, mas que ele não tenha tanto fundamento. Porque eu acho que isso é arriscado. Na realidade, assim, o fenômeno da liderança acontece com todo tipo de pessoa, né? Pessoas que têm muita inteligência racional, gente que não tem inteligência racional. Isso, quando eu estou falando de líder, é a capacidade de influenciar, tá? Agora, quando a gente leva para o contexto organizacional das empresas, aí entra a capacidade do líder de adaptar a sua liderança para influenciar as pessoas em prol do alcance dos objetivos organizacionais, né? Entendi. E aí, falando sobre a transformação digital, né, que você me perguntou, a transformação digital, a era digital que a gente está vivendo, né, é um novo momento em que cada uma das eras, elas mostram, durante um período do tempo, né, mudanças profundas na sociedade. Então, a gente teve a era da agricultura, depois tivemos a era da industrialização, que os estudos da administração começou nessa era da industrialização, as primeiras indústrias, depois a era da informação e agora a era digital, né? Então,
o líder ele precisa se adaptar sempre à sua época, aos contextos, né? Uma liderança eficaz na época da era industrial, né? De Taylor e Fayol, foi isso que começaram os estudos da administração. Naquela época era um estilo de liderança autocrático, impositivo, né? Naquela época não existia ainda essa questão você não sabia que as pessoas eram seres humanos, pensava que as pessoas eram máquinas, né? E agora que a gente está voltando para a era digital, onde a tecnologia da informação, né, é uma das coisas que impactou, né, todas as organizações, o mundo como um todo, né? Então as empresas estão tendo que se adaptar a tudo isso. Aí fica, né? As pessoas estão tendo que entender agora a tecnologia da informação também, só que a gente não pode perder a humanidade, porque administrar a tecnologia é um jeito, administrar pessoas é outro. Quais são os principais estilos de liderança e como eles impactam a equipe, os liderados? Então, para você ser um bom líder, você hoje em dia não pode ter um estilo só. Você vai ter que adaptar o seu estilo de liderança, né? Por quê? Porque vai depender do contexto que você se encontra. Por exemplo, a liderança autocrática, aquele estilo de liderança autoritário, positivo, né? Não é um estilo de liderança bom. A gente sabe que não traz engajamento, mas ele é um estilo de liderança que pode ser adotado quando existe o caos. Então, vamos supor que está tudo desorganizado, né? O mundo se acabou. O mundo se acabando tudinho, aí você quer impor as regras, impor como as coisas devem ser. Então, agora eu não estou falando defendendo a série moral, essas coisas. Não, é assim, impor, né, a autoridade, a hierarquia como deve ser. Só que você vai fazer isso durante um período de tempo, porque se você continuar com esse estilo de liderança, a gente sabe que não engaja, não motiva as pessoas, né? A liderança liberal, por exemplo, é um tipo de liderança que você só pode fazer quando você tem a equipe altamente comprometida com a organização. Imagina você deixar tudo liberal e as pessoas não são comprometidas, né? O excesso de controle também causa desmotivação. E nós temos a liderança participativa, né? Que é a liderança democrática, né, que é uma das melhores que tem, mas nem sempre você consegue ser democrático o tempo inteiro, porque imagina, se toda decisão dentro de uma organização você tiver que consultar todo mundo e todo mundo entrar no consenso, Não chega a uma finalidade. Então, o líder tem que ter flexibilidade e mudança de comportamento. Entendi. Nesse sentido, como a inteligência emocional pode contribuir com esse líder? Porque eu acredito que ele precisa ter um equilíbrio muito grande para poder lidar com a diversidade de público, de contexto, e mesmo assim conseguir influenciar e liderar. Então, a inteligência emocional é uma das habilidades, a gente chama as soft skills, né? Mais importantes. Eu tenho ministrado muito cursos sobre inteligência emocional dentro das organizações, porque a gente vive dentro de um ambiente que tudo é para ontem, né? É verdade. Tomada de decisão, as coisas muito rápidas, as empresas têm que se adaptar, e aí você tem que ter inteligência emocional. A inteligência emocional nada mais é do que você entender as suas emoções, né? E você ter estratégias de como você gerenciar isso dentro do ambiente organizacional. O ambiente organizacional é um ambiente de conflitos, né? E aí você vai ter que saber gerenciar esses conflitos, né? Gerenciar a comunicação, como você falou, saber se comunicar com pessoas que são totalmente diferentes de você, e requer de fato essa habilidade, né? Então, inclusive eu tive a oportunidade de estudar com Daniel Goleman, que é o pai da inteligência emocional, professor da Harvard, na minha pós-graduação de neurociências, e ele se destacou muito, né? Ele que popularizou, na realidade, essa temática, né? Da inteligência emocional, porque até então se valorizava a inteligência racional. Aí a gente viu que tem que ser racional e emocional. Essa transformação, essa era digital, essa era da transformação digital, ela tem mudado as exigências e competências de um líder? Como ela tem transformado esse líder? Com certeza, né? A cada transformação, as organizações precisam se adaptar. Então, a tecnologia da informação, ela avançou bastante e está impactando as organizações como um todo. Quando a gente faz um planejamento estratégico, a gente vai saber identificar, né, como é que o ambiente econômico, político, social, cultural, tecnológico, quando ele muda, como é que ele impacta as empresas. E aí as tecnologias, elas são sempre oportunidades e ameaças. Elas são oportunidades quando uma nova tecnologia surge, você consegue
pegar ela para você, automatizar seu produto, seus processos, você tem acesso a ela, mas ela também é uma ameaça quando você não tem acesso àquela tecnologia e as outras pessoas têm, né? Então, a gente está vivendo assim, novos momentos onde a gente precisa começar a gerenciar as equipes, né? E criar essa nova habilidade, esse novo know-how, né? Para elas saberem lidar com as tecnologias digitais, porque é algo novo. Então, ó, de um lado, o pessoal da área da tecnologia da informação está ganhando muita relevância hoje em dia dentro do mundo dos negócios, né? Porque as tecnologias, né, vêm e automatiza e hoje em dia tem empresas que são praticamente digitais, né? Então, esses profissionais, eles estão na liderança, né? Contudo, eles não entendem de negócios. Sim. Aí eles precisam conversar com o pessoal da área de negócios, que entendem de negócios, mas não eram tão familiarizados com essas tecnologias. Então, esses dois lados, né? Tá tendo que aprender um com os outros, e a gente acredita que daqui a um tempo a gente vai igualar essa visão. Todo mundo da área de tecnologia vai entender muito de negócios, o pessoal da área de negócios vai entender de tecnologias. Eu fico pensando, normalmente a mudança ela gera muita inquietação, né? E a tecnologia vem provocando nas pessoas uma inquietação muito grande no sentido da substituição. Sim. Dentro desse contexto, um líder, ele ainda consegue inspirar sua equipe? Consegue, né? A questão da mudança, ela é interessante porque uma empresa, para ela se manter em pé, né, ela precisa estar constantemente se adaptando. Então, cada adaptação é um processo de mudança. E aí as pessoas, algumas podem ter resistência e outras não. Então, a organização precisa começar a tratar agora um novo mindset, né? Até as formas de você lidar com as questões de contratação, né? Dentro das organizações, pessoas que não tenham tanta resistência à mudança, pessoas que estão aptas a aprender, a reaprender, porque elas vão precisar dessa habilidade constantemente, né? Aprende de um jeito, depois agora de outra forma, e quando as coisas mudarem, ela não pode ter resistência, porque senão você não consegue adaptar, né? E são as competências individuais das pessoas que formam as competências organizacionais. Então, tudo começa nas pessoas. Então, professor, eu fiquei pensando, todas essas discussões a respeito de motivação, de inspiração, uma outra questão que me veio à cabeça e a comunicação? Como é que a comunicação ela é desenvolvida ou ela é uma habilidade que se torna mais difícil nessa era digital? Transformação digital, né? Então, quando a gente estuda comunicação dentro da área da gestão, existe a comunicação organizacional e a comunicação transpessoal, né? Então, a comunicação organizacional, ela segue, né? Você tentar encontrar as melhores formas da empresa se comunicar com a equipe, né? Tanto aquela comunicação que vem de cima para baixo, no formato de regulamentos, de normas, procedimentos, né? Aqui vem de baixo para cima, no formato de feedbacks, e a comunicação entre os setores, né? Tudo ligado aí. E temos a comunicação interpessoal, que aí é entre as pessoas, né? Como é que elas vão interagirem. Então, a comunicação é sempre uma habilidade importantíssima. Existem pesquisas que falam que 70% dos problemas administrativos dentro de uma organização está na ordem da comunicação, né? E a transformação digital facilitou esse processo, né? Com as novas tecnologias que nós temos aí, que está facilitando, né? Para que a alta administração se comunique com as pessoas que estão aí no setor operacional, que a gente se comunique entre as equipes. Então, de certa forma, tem sido bem positivo nessa parte, né? Só que eu fico observando, será que essa era transformacional, né, do digital e tudo mais, em termos de comunicação, ela hoje em dia não é excessiva? É comunicação demais? É informação demais? Será que dentro da empresa também, esse rol de comunicação também não gera outras problemáticas? A gente tem que tratar a comunicação de maneira, de fato, eficiente, né? Ou seja, o que é relevante. Porque você ficar colocando coisas que não são irrelevantes, de fato, vai tirar o foco. Mas você vai fazer a comunicação eficaz, comunicar o que é relevante de maneira correta, né? Se eu fizer uma comunicação muito longa para você e pedir para você comunicar às outras pessoas, você vai perder essa comunicação, né? Então, será que não é melhor fazer comunicação escrita, né? Quando eu quero
me comunicar de maneira rápida e ampla com todos os membros da equipe, posso fazer uma reunião online, um vídeo, né? Então, nesse sentido, a comunicação ela tem sido positiva, mas de fato, né? Toda a comunicação ela tem que ser ajustada ao seu público-alvo, você entender a forma como você vai lançar aquela comunicação, saber que você não pode se comunicar da mesma forma com todo mundo, a comunicação tem que ser diferente, né? Eu fiquei pensando, porque no período da pandemia, quando a gente passou pelo processo da pandemia, essa comunicação por meio digital ficou mais intenso. Sim. E aí tinha momentos que a gente tinha reunião o tempo todo online, grupos o tempo todo falando mil coisas, as informações se perdiam, né? E eu percebo que agora a gente saiu do contexto da pandemia, mas os grupos e o espaço de comunicação digital continuou, só continuou ainda muito intenso, né? Mesmo que a gente tenha uma comunicação pessoal mais rápida, e isso me leva a refletir se isso é bom ou se é ruim. Por isso que eu lhe perguntei, lhe coloquei nessa situação, que é uma questão que eu penso muito. Mesmo assim, dentro dessa era digital e tudo mais, é possível inovar? O líder é possível ele inovar dentro da sua equipe, motivar a sua equipe a ser criativo e inovador? Com certeza, né? Porque a inovação é necessidade organizacional. Então, toda tecnologia que surge é uma inovação, e com a inovação você também pode criar novas tecnologias. E aí as organizações elas estão querendo contratar pessoas que sejam inovadores. Aí existe uma diferença entre você ser criativo e inovador. Criativo é aquela pessoa que tem muitas ideias, mas para você ser inovador, você precisa, através dessas ideias, criar novos produtos, novos serviços, né, dentro do contexto organizacional. Então, a inovação, ela vem nesse fato, nessa pegada, né? Só que para esse mundo, esse contexto da inovação, a gente precisa fazer alguns ajustes na própria cultura organizacional da empresa. Porque a grande questão da inovação é o seguinte: eu sou estimulado a inovar, mas se eu inovar e der errado, né? Eu vou ser punido, aí como é que vai ser? Se eu for punido, então talvez o funcionário não queira inovar, vai fazer a mesma coisa depois, porque eu vou ficar na minha zona de conforto, é melhor, porque se eu inovei, eu fui punido, né? Então, a cultura da inovação é uma necessidade, mas ela precisa vir com uma mudança cultural, né? Para que as pessoas se sintam confortáveis, né? Para pensar fora da caixa. Mas aí você trouxe uma coisa interessante. Se eu quero inovar, eu inovo e não deu certo, ou eu apresento uma possibilidade de inovação, isso gera um conflito. Como é para o líder mediar esses conflitos dentro de uma estrutura organizacional? Certo. A primeira coisa, quando a gente fala sobre conflito, é a gente entender que o conflito é algo positivo, certo? Então, conflito é a gente conflitar ideias. Eu tenho uma ideia de como resolver uma coisa, você tem uma outra ideia. Então, vamos conflitar. Nossa ideia, a gente vai juntos, né, chegar e ver o que é o melhor da tua ideia e da minha, vamos chegar a essa solução. Agora, muito se fala do conflito, né, dentro da conotação do conflito de conotação negativa, que é quando eu quero que a minha ideia seja aprovada, porque eu tenho interesses pessoais por isso, porque eu quero me destacar tudinho. E aí cada pessoa tem os seus interesses pessoais. Então, esse tipo de conflito de conotação negativa é o que é o ruim que a gente tem que evitar dentro das organizações. Mas conflitar ideias tem que ser importante e é necessário, né? Uma empresa que não conflita, né, que não tem esses conflitos, é como se fosse uma empresa morta. Como se fosse um ambiente que ninguém quer resolver nada, né? Então, a gente tem que saber, né, que conflitos vai existir, e existem formas, né, de você tratar o conflito, você entender quais são as bases daquele conflito, né? As pessoas estão competindo por quê? Por recursos, por poder de influência, né? E aí me veio outra questão. Conflitos, resolução de conflitos. E aí você disse, a gente precisa pensar como a gente vai mediar esse conflito. Sim. Eu acho que aí entra uma outra questão. Entra uma questão sobre a postura de ser líder ou ser chefe. Porque, de repente, o chefe ele não aceitaria e o líder é aquele que provocaria o conflito, a discussão, o debate para chegar a uma determinada solução. Tem a ver. Então, me explique aí qual é essa diferença entre líder e chefe, para ficar mais claro. Pronto. Essa pergunta aí é bem interessante porque as pessoas falam muito, né? Ele é um líder, não, ele é um chefe.
Isso daí, na realidade, é uma diferenciação entre o líder e aquele chefe que seria o líder autocrático, autoritário, né? Então, o chefe é aquele que chega, que impõe, né? Que impõe para coisas fazer do jeito como tem que ser feita, ele não traz abertura para uma gestão participativa, né? E já o líder, ele tem uma postura totalmente diferente. Ele é aquele tipo de pessoa que traz as pessoas, né, para o problema, eles querem escutar as opiniões, é uma pessoa que ele é referência, né, para as pessoas, então acaba motivando as pessoas. Todo mundo quer estar ao lado de pessoas que se comportam como líderes. Existe até uma pesquisa que fala que o estilo de liderança do seu líder imediato é o que mais vai impactar na motivação daquela pessoa, né? Se o seu líder imediato for um chefe autoritário, vai acabar com a motivação daquela pessoa, né? E se ele se comportar como um líder, né? Ou seja, com aquela pessoa mais participativa, então isso vai trazer uma satisfação melhor para esse funcionário. E eu acho que isso é importante até no sentido de uma valorização desse funcionário. Você se sentir pertencente, se sentir ouvido, faz toda a diferença no dia a dia do trabalho, né? Com certeza. Mas me diga uma coisa, eu já vi que liderança traz muito desafio. Sim. Mas liderança também traz uma lida com uma série de pessoas talentosas. Sim. Como é que o líder faz para identificar talentos dentro do seu grupo e para desenvolver esses talentos? Esses talentos, né? Então, primeira coisa que você precisa pensar em termos de talento é você ajustar os processos de recrutamento e seleção de uma empresa. Porque eu preciso começar a contratar pessoas que têm de fato as competências necessárias para o desempenho das funções, que elas se identificam, né, com aquele cargo, com aquela função, que tem a motivação interna, porque ninguém motiva ninguém, né? A motivação ela é intrínseca, ou seja, está dentro de cada um. O que a gente faz dentro do ambiente organizacional, quando a gente diz vamos motivar a nossa equipe, a gente nada mais faz do que trabalhar alguns aspectos do ambiente organizacional para fazer com que a motivação interna daquelas pessoas, se tiver dentro delas, né, cresça, né? Mas se não tiver, é aquela coisa, você já tentou dar 1000 motivos para um amigo que está desmotivado, tudo que te motivaria você diz para ele e ele não reagiu, né? Então, é bem isso. Então, identificar talentos, você precisa começar nos processos de recrutamento e seleção, e depois disso, o líder ele tem como função também treinar e qualificar as novas pessoas, né, dentro da organização. E aí, dentro dos processos da área de gestão de pessoas, a avaliação de desempenho, né, ela começa a te apontar quais são aquelas pessoas que estão mais aptas, né, para assumir novas responsabilidades, novos cargos, novas funções. Você vê que tem pessoas que, de fato, eles conseguem adquirir uma competência de maneira muito mais rápida e outras são mais lentas, né? Exato. Então, o líder tem esse olhar, né? Mas ele saber sempre que ele tem como função também desenvolver sua equipe. Esse líder que você está falando nesse momento é um líder transformacional. Quais seriam as características dele, né? E como esse líder ele se adapta a essa era digital para poder fazer tudo isso? Poder identificar talentos, poder requalificar esse talento, poder aumentar esse talento. Verdade. Então, a liderança transformacional é uma teoria, né, dentro da liderança que é muito estudada atualmente, é um modelo de liderança, inclusive foi fruto do trabalho, né, da nossa reitora. Da professora Érica, que ela falou sobre liderança transformacional, né? Então, o líder transformacional é aquela pessoa que ele influencia, ele realiza as mudanças através da qualificação das pessoas. Então, imagina, você querer fazer mudanças, mas as pessoas elas não se sentem aptas. Então, o líder vai lá e fortalece, né? Dá os instrumentos, qualifica, para que, em conjunto, né, essas pessoas possam criar a força de mudança necessária para a organização. Quando eu fiz a minha dissertação de mestrado, eu estudei um modelo de liderança transformacional, que é 5 práticas de liderança exemplar dos autores Clausas e Posner. Aí ele fala que o líder ele deve modelar o estilo, a primeira prática de excelência, né? Então ele tem que chegar na organização, dizer quem ele é, quais são os seus valores, né? Para que as pessoas saibam, né, quem ele é, inspirar uma visão compartilhada, que é muito importante, que ele precisa criar uma grande visão e que essa visão seja atraente também, para que as pessoas também queiram participar da construção daquela visão, né?
Hoje em dia, quando as organizações falam em propósito, nada mais é do que você criar uma grande visão que vai engajar várias pessoas dentro da sua organização através dos seus propósitos individuais. Animar os corações é outra prática que nada mais é, né, do que celebrar as vitórias, para que as pessoas, dentro do contexto organizacional, eles veem, né, celebrem as suas vitórias, porque existe muita cobrança em relação às pessoas de resultados, e aí quando você alcança um resultado, se você não celebra, tem gente que nem lembra que de repente, olha só esse resultado que eu tive. E como hoje em dia eu quero que as pessoas elas cheguem longe, e os desafios são muitos, se elas não estiverem fortalecidas internamente, elas não vão se sentir aptas a alcançar algo maior. Então eu preciso celebrar as vitórias pequenas para as pessoas dizerem, olha, tu chegou até aqui, a gente pode chegar até esse outro ponto, né? Questionar o processo é uma outra prática também, né? Então sempre estar pensando, né? Como é que eu estou fazendo agora, como é que eu poderia fazer, como é que eu poderia melhorar. Então nunca você ficar satisfeito, né? Tudo pode ser questionado dentro do ambiente organizacional e é importante que seja, porque é através desses questionamentos que a gente encontra novas formas. Só que para fazer isso tudo, para que você consiga que essas pessoas atuem dessa forma, é preciso de uma palavrinha: confiança. Como é que esse líder ele constrói essa confiança e essa credibilidade com a equipe? E principalmente, pensando na era digital, se porventura ele trabalha remotamente, como ele desenvolve isso? Então, confiança é uma questão que você que vai trabalhar com o tempo, né? Mas dentro das organizações existe o processo de socialização, existe também o processo do trabalho em equipe. Então, o trabalho em equipe, que é um modelo, né, hoje em dia atual, todo mundo tem que saber trabalhar em equipe, porque senão você não constrói muita coisa. Ele queria o que nós chamamos de sinergia. Sinergia é um conceito que fala que a soma das partes dá um valor maior do que a soma das partes. Então vamos pensar, 1 mais 1 mais 1 é 3, né? Mas quando existe sinergia, isso pode dar 4, isso pode dar 5. Então imagine 3 pessoas trabalhando, tá? E aí elas colaboram entre si, elas trocam informação, elas confiam, se apoiam mutuamente. Então quando acontece isso, o resultado do trabalho de 3 vira um resultado de 4, de 5 pessoas, né? Então essa é a famosa sinergia. O contrário da sinergia é a entropia, que 1 mais 1 mais 1 pode dar, ao invés de dar 3, pode dar 1, né? Ou seja, você tem um ambiente organizacional e as pessoas não têm colaboração quando você vê que você não alcança o resultado que você queria. Mas a confiança é o elo inicial, né? Porque para você ser um bom gestor, eu preciso, de fato, ter credibilidade na minha fala. De tudo que eu faço, as pessoas não podem ver ambiguidade, eu tenho que trabalhar com ética, com um senso de justiça, né? Não adianta eu chegar aqui e fazer um discurso lindo de liderança, que às vezes a gente vê as pessoas, né, se amostrando na reunião, uma coisa, falando bem bonito, e os funcionários olhando assim, só comentando, né, tipo assim, cara, esse cara aí é uma piada, porque tudo que ele está falando ali ele não faz na prática. Então, é um compromisso da ética e da própria organização, né? Se eu quero que a minha equipe, né, confie na empresa, a empresa tem que confiar nas pessoas também. Eu já ia perguntar sobre o papel da ética nesse sentido, né, que você falou muito bem. Então, dentro da liderança, de que forma a adaptabilidade e a resiliência são importantes? Certo. Bom, a adaptação é primordial, né, porque o ambiente organizacional ele vai requerer que você se adapte a essas constantes transformações. E resiliência é uma competência, né, que começou a ser muito falada, é como se fosse o bambu, né, que quando vem o vendaval, ele entorta, mas não quebra. Então as pessoas precisam serem resilientes para que elas possam lidar com o ambiente organizacional, né, resolver as questões dentro das empresas. Então a resiliência tem sido uma ótima soft skills. Uma outra questão que me veio à mente é como é que o líder ele consegue gerenciar a vida profissional e a vida pessoal. Como é que o Luciano consegue fazer isso? Gerenciar esses 2 papéis. Então, isso é extremamente importante, né? Nós sabemos que esse momento em que a gente vive fora da organização é um momento que a gente vai
encher as nossas baterias, né, para que quando você chegar dentro do contexto organizacional, você ter você poder ter produtividade, né? Então, hoje em dia existe áreas de conhecimento, gestão da produtividade, gestão do tempo, né? Você ser organizado, você se estruturar, e é muito importante. E dentro da gestão existe as organizações de trabalho que nós chamamos de qualidade de vida no trabalho. Porque as organizações elas não podem querer tomar o tempo de vida das pessoas todo para a organização. E tem empresas que ela quer que o funcionário trabalhe assim, até sábado e domingo, né? Ou seja, tem empresas que dá uma folga de 15 dias e não é nem no final de semana, né? Então, isso deixa as pessoas insatisfeitas, né? Não é só porque ela está pagando um salário que isso vai motivar. Falando sobre salário, você sabia que dinheiro não motiva? Como assim? Explica melhor essa história. Porque eu pensei que o dinheiro ele era um grande motivador. Então, dentro da administração, há 150 anos atrás se achava isso. Depois a gente viu que não, né? Na realidade, o dinheiro, a empresa precisa pagar bem para não desmotivar. Mas só pelo fato dela estar pagando bem, não vai acreditar que as pessoas vão trabalhar motivadas, entendeu? Então a organização tem que pagar bem para não desmotivar. Mas você achar que só porque eu estou te dando dinheiro, você vai trabalhar motivado, né? Com as ações, com engajamentos, essa relação não existe. Se existisse, era a melhor coisa do mundo, porque era só, a gente não precisava fazer nada da administração, era só aumentar o salário de todo mundo, né? Ia estar todo mundo trabalhando bem, alcançando grandes resultados. Verdade. Uma coisa que a gente fala nas aulas, o pessoal Então, você falou de motivação e aí me veio outra questão. Como é essa questão dos desafios, inclusive motivacionais, digamos assim, para o líder em termos de liderança remota e híbrida? Porque uma coisa é você estar aqui, presencialmente, olho no olho, tá convivendo o tempo todo. E remoto, e híbrido. Pois é. Como é que ele consegue lidar com os desafios e ainda motivar? Então, a área da transformação digital, ela está trazendo esses novos modelos de negócios, né? Por exemplo, o meu irmão, ele é formado em computação e hoje em dia ele faz um trabalho híbrido. Já tem uns 2 anos que ele passou em um processo seletivo para uma empresa dos Estados Unidos e tem 2 anos que ele viaja pelo mundo trabalhando. Agora, atualmente, ele está nos Estados Unidos, mas ele estava no México, na Argentina, veio para cá, não para. E aí, como a empresa vai fazer para colocá-lo na cultura da organização, né, para socializá-los com os outros? Então, existe, né, dentro da área da gestão de pessoas, novos formatos, né, para você fazer. Então, as empresas fazem, por exemplo, os cafés virtuais, né, que são, geralmente você está naquela reunião, né, todo mundo fica ali naquela videoconferência para tratar questões relacionadas ao tema do trabalho, né. Mas hoje em dia você faz os cafés virtuais, onde as pessoas vão entrar para conversar entre si, né, conversar coisas fora do ambiente de trabalho, porque isso começa a trabalhar a conexão, né, entre as pessoas também. O formato híbrido, né, requer muita organização da empresa em termos de dela passar as informações para aquela pessoa, né, porque como aquela pessoa não está no ambiente presencial, muitas vezes ele, né, quando está no ambiente presencial, a gente conversa com um com o outro e tem essas informações, né. No formato híbrido não, você tem que de fato passar, enviar, então tem que manter uma comunicação ativa sempre, né, e trabalhar as questões de socialização entre as pessoas. Então, a gente falou de um modelo que é presencial, que é olho no olho, falou do modelo que é remoto, que é híbrido, e aí vem a grande questão. E a inteligência artificial dentro da tecnologia? Sim. Como ela vem influenciando a liderança dentro das gestões? Como é que essa IA, ela está influenciando? Ela influencia de forma positiva? Então, acho que sim, né? Pelo menos deveria, né? Eu acho interessante porque, por exemplo, né, o ChatGPT, que foi uma inteligência artificial que a gente viu surgindo até aqui no próprio Uniesp, ele já teve vários treinamentos, né? Treinamentos sobre isso. E quando começou o ChatGPT tudinho, eu fui mostrar para algumas pessoas, mostrei até para alguns alunos tudinho, e é engraçado ver a reação das pessoas, né? Porque umas ficam assim chocadas, umas não querem
que aquilo seja verdade, outras torcem para que dê errado e outras pegam as oportunidades. Então, eu acho que as inteligências artificiais estão aí facilitando, né, o mundo, né, a digitalização de documentos. Hoje em dia você coloca uma palavra-chave e você consegue ver vários documentos. Imagina num banco, né, como por exemplo a Caixa Econômica, que faz vários financiamentos, e de repente eu quero saber quantos financiamentos no Brasil tem essa cláusula, então, né, tem alguma característica, aí você bota lá, né, a palavra-chave e ele faz essa leitura automática, né? Então, eu acredito que a tecnologia é bom e é ruim dependendo da forma como você usa, né? A gente não pode ficar remoendo, né, o passado, acho que tem que ir avançando. Mesmo diante de todos esses desafios que a gente ouviu, que a gente discutiu, que a gente falou, ainda é possível um líder criar um ambiente de aprendizado contínuo entre a equipe? Com certeza, na E realidade. como ele pode fazer isso? É uma obrigação, né? Então, hoje em dia, o modelo atual dentro do planejamento estratégico de gestão de pessoas é um modelo de gestão por competência, né? Que nada mais é do que você identificar quais são as competências organizacionais que eu preciso construir dentro da minha organização para que eu possa alcançar os objetivos da empresa, né? E aí a gente faz a gestão por competência, a gente vai saber quais são essas competências, depois eu vou saber quem tem, quem não tem e vou começar a construí-la, né? Aí junto com a gestão por competência a gente faz a gestão da aprendizagem e a gestão do conhecimento, que é o que você falou, né? A gestão da aprendizagem é justamente a empresa facilitar o ambiente organizacional para facilitar o aprendizado. Então, quando eu preciso conhecer algo, né, eu preciso ter acesso àquela informação que ela esteja próxima a mim, né? Por exemplo, as tecnologias da informação facilitam muito isso, né? Você acessa um treinamento online, você acessa um documento, um manual, né? Então, que aquilo esteja próximo, né? Que é a gestão do conhecimento, e a gestão da aprendizagem é justamente a empresa facilitar o processo de aprendizado. E o aprendizado ele começa de maneira individual, né? Então as pessoas aprendem individualmente, a partir desse aprendizado individual, elas formam as suas competências individuais, e são essas competências individuais que formam as competências organizacionais. As competências individuais estão nas pessoas, as competências organizacionais da empresa, né? Por exemplo, você chegou dentro de uma empresa e você foi super bem atendida. Aquilo é uma competência organizacional. Mas quem foi que construiu esse processo de qualidade do atendimento foram as pessoas, né? De maneira individual. Então, o aprendizado individual, né? Ele é sempre importante porque ele vai estar fomentando as competências individuais das pessoas e depois essas competências individuais formam as competências organizacionais. Me diga uma coisa, de tudo isso que você me trouxe sobre como deve funcionar esse processo de aprendizado contínuo, essas competências, como consultor, isso é uma realidade nas empresas atuais? Por exemplo, dentro do mercado que você atua, né, aqui Paraíba, de repente, ou outros estados, essa prática é uma realidade? Como consultor, você tem visto com frequência? Entre um percentual, você tinha como dizer se hoje, atualmente, né, século XXI, 2024, as empresas estão trabalhando nessa perspectiva, por exemplo, 30% das empresas, 40% das empresas, é uma realidade? Olha, assim, a aprendizagem organizacional, né, as empresas hoje em dia trabalham através dos cursos e treinamentos, né? Então, tem algumas empresas que têm esse processo formalizado e hoje em dia as organizações estão montando grandes centros de treinamento que se chamam as universidades corporativas para atender isso, né? Com o advento da tecnologia digital, hoje em dia você tem como se fosse plataformas estilo Netflix, Sim. com diversos tipos de treinamento que a pessoa ali aprende de maneira rápida, né? Agora, não dá para te dar essa informação assim, porque a gente tem empresas de pequeno, médio e grande porte. Sim, tem uns contextos, né? E tem organizações que ainda não, que até não faz nem treinamento. Ainda não despertou para esse processo de mudança. Porque o treinamento ele acontece também, o treinamento no cargo, né? Você Entendi. chegar e tá treinando o seu liderado, né? Passando as instruções no dia a dia.
Então, chegando já nessa reta final da nossa conversa, como você enxerga esse impacto, né, o desenvolvimento desse líder dentro dessa perspectiva da era transformacional, digital, daqui a 5, 10 anos? Como é que esse mundo vai estar? Como é que a gestão, a administração, na sua perspectiva, enquanto especialista em liderança? Certo, então, a gente tem sido falado muito, né, dos especialistas da área, que o processo de transformação, ele vai acelerar muito por conta das transformações digitais, né, da tecnologia da informação. Então, por exemplo, o pessoal fala que em 1950 para trás, tudo no mundo demorava 100 anos para você ver a transformação no ambiente econômico. Eu digo isso o tempo todo, 100 anos para mim não é nada. Quando a pessoa diz assim, isso foi no século passado, eu disse, nada, gente, isso foi ontem. Foi ontem, Aí depois a gente começou a ver mudanças de 50 anos, 20, 10 anos. Hoje em dia, você tira férias, quando você volta, o contexto está totalmente diferente, né? Exato. De uma semana para outra, você pode perder a competitividade da sua organização se você não fez as transformações, né, que precisavam ter. Então, as organizações vão ter que estar cada vez mais atentas às tecnologias digitais, porque isso vai se intensificar. A todo momento vai surgir novas tecnologias e seus concorrentes vão estar automatizando seus processos, melhorando seus produtos com essas tecnologias. E se você não fizer isso na velocidade que eles estão fazendo, que estão inovando, você vai sair do mercado. Então vai ser um mercado mais competitivo, mais ágil. As pessoas, os mais profissionais, mais agressivo. Os profissionais vão ter que pensar de maneira digital, né, ter familiaridade com essas novas tecnologias, para poder fazer com que a empresa cresça, né, e acompanhe as mudanças. Você sabia que o ciclo de vida das organizações, ele fala que no primeiro ano de existência, 30% das empresas fecham as portas, né, não conseguem permanecer. E até 5 anos, 90% fecham as portas. Então, das empresas que estão abrindo hoje em dia, só 10% permanece 5 anos. Ou seja, uma taxa de mortalidade muito alta. E aí isso vai se intensificar. Então, se você não conseguir adaptar a sua organização, você morre. E isso vem diminuindo. Porque eu lembro que o meu irmão, ele trabalha com tecnologia e está no mercado há quase 20 anos. Sim. E eu lembro que quando ele se inseriu no mercado, ele sempre ele disse assim, segundo as pesquisas, a gente se estabelece em 10 anos. Pelo que você está dizendo agora, já diminuiu. Pelo menos 5 para se aguentar dizer que se estabilizou. E 1 para nem se estabilizou, fechou as portas. É muito rápido. É muito rápido, Então, se você não tiver agilidade, se não tiver competência, sabe? E hoje em dia você, quando vai montar uma empresa, porque as pessoas, o empreendedor por necessidade, porque eu estou precisando trabalhar, ele vai montar uma organização, e não é assim. Porque não existe mais espaço, né, para isso. Você tem que, de fato, identificar uma oportunidade de negócio para poder crescer. Então, cada vez mais as organizações estão tendo que colaborar, que contar, né, com a inteligência e o talento dos profissionais que são contratados para que eles tragam inovação para a empresa. Então, professor, nesse momento tem uma série de alunos nos ouvindo. O que a gente poderia auxiliar em termos de formação? O que essas pessoas precisam para melhorar sua prática, voltado para desenvolver essas habilidades com relação à liderança nesse ambiente de era transformacional? Você ser um líder, você nesse momento, você saber ajustar, né, essas competências, essas novas demandas. Então, como as tecnologias digitais elas estão aí, né, no ambiente organizacional, é você de fato conhecê-las e dominá-las para que você possa utilizar isso na sua própria carreira. Né? E que cada área, cada setor, cada segmento tem as tecnologias que são emergentes, né? Então, você ir procurando saber e justamente não ter resistência, né, a um roubo, essas coisas. Que é o mais difícil. Pensar de maneira digital, que o pessoal fala agora, né? O pensamento digital, ele está transformando as culturas organizacionais e você vai ter que desenvolver essa habilidade. Então, professor, última perguntinha para encerrar, né, e a gente entrar nos trâmites de encerramento. Quem te inspirou? Quem moldou sua carreira? Mudou a minha carreira? Olha, é uma pergunta difícil, viu? Porque são tantas pessoas, né?
Então, inicialmente, os meus pais, como eu falei no início, que eu via, né, eles gerenciando as organizações, o banco, né, eles eram gestores empresariais. E ao longo do tempo, dentro da área acadêmica, né, acho que os professores mesmos que eu tive, eu sempre gostei da área de ensinar tudo que eu sei, né, eu gosto de passar. E, assim, para dizer uma pessoa ou outra, não tenho não, mas assim, acho que foi um conjunto de experiências, das coisas que eu passei, que eu vivi, né, de gostar da profissão de ser professor. Uma das coisas que eu gosto bastante, e de treinar, né, desenvolver. Olha, para uma pessoa que é professor, é líder, é consultor, então é tanta profissão, uma só pessoa que fica realmente difícil dizer alguma coisa. Mas para fechar, nós gostaríamos muito de agradecer pelo seu tempo, pela sua dedicação, pelo seu genuíno aceite em vir aqui conversar com a gente, essa conversa tão de futuro, né? Para os nossos alunos, para a diversidade de pessoas que vai nos ouvir. Nós trouxemos uma lembrancinha para lhe dar, né? Espero que goste, para que fique marcado esse momento aqui. Posso abrir? Pode, deve. E gostaríamos de ressaltar que esse ambiente ele está aberto para você e para tantos outros conhecimentos, né? Eu já fiquei sabendo que você até com hipnose trabalha, mas a gente deixa para depois, para um outro, para instigar, só a curiosidade. Igual ao exatamente, é uma lembrança do nosso muito momento obrigado. aqui. Que bom que gostou. E eu queria dizer para você, né, que fiquei muito feliz de ter sido convidado e sucesso nesse projeto, que é um projeto tão importante, né, a gente trazer o pessoal da EAD nessa oportunidade de conversar, né, a gente fazer essa entrevista, trazer pessoas do mercado. Eu acho que é muito válido para a formação dos nossos estudantes, viu? Muito obrigado. Obrigada também, professor, por ter vindo, viu? Então, gente, nós estamos finalizando, mas temos um encontro marcado com vocês, dia 23 de outubro, para o episódio 2. Esse episódio 2, a gente vai falar de inovação e futuro digital. A gente vai dialogar um pouco com o que a gente já começou hoje, só que a gente vai falar de impactos da IA generativa nas carreiras de TI. E quem vai estar conosco é o professor Juan Apolinário. Então a gente pede que vocês sigam a gente na rede social, vai estar aqui embaixo, a gente vai disponibilizar todos os endereços para que vocês possam seguir, dar sugestões, colocar suas opiniões, seu feedback sobre esse momento. Então, muito obrigada a todos e todas.